tema de hoje, caridade, mas eu queria falar sobre caridade do ponto de vista mais prático. Que a palavra caridade, com certeza, já foi citada aqui por vários, se não todos, os preletores. Mas eu queria hoje trazer uma reflexão para a gente saber se nós estamos realmente praticando a caridade no nosso dia a dia, de fato. A palavra caridade, ela já vem lá do grego antigo, mais ou menos chaos, a palavra, e já queria dizer amor, um amor incondicional. Depois do latim, caritar, um amor incondicional também, um amor sem a necessidade de retribuição. Essa é a etimologia da palavra caridade que nós temos hoje no nosso idioma. E aí eu fiz um exercício hoje. Eu pedi para uma inteligência artificial listar as palavras que mais aparecem em toda a literatura espírita, para a gente saber onde que está a palavra caridade, a gente saber qual é a importância que ela tem nas citações. Porque a gente, na teoria, tenho certeza que todo mundo sabe definir caridade, todo mundo tem uma boa ideia do que seja caridade, né? Não parece difícil, né? Somente para quem estuda. Não sei se vocês sabem, as 3 palavras que mais aparecem em toda a literatura espírita, seja das obras básicas do Kardec, até as publicações mais recentes que a gente encontra na internet, são Deus, Espírito ou Espiritismo e Jesus. São as 3 palavras. A 4ª delas é amor. E se a gente for ver a definição de caridade, ela se confunde com amor. Que dizem até que caridade é o amor em movimento, o amor aplicado, né? Então, e caridade vem lá para o 5º ou 6º lugar. Então, ela é importante. E eu fiz uma divisão, eu pedi para essa inteligência artificial falar assim para mim: quais são as palavras, qual a ordem que surgem as palavras na literatura de Kardec, lá no começo. Aí eu pedi para ele falar amor, caridade, humildade, trabalho, sacrifício e abnegação. Por que eu pedi essa ordem para eles? Amor, a gente ouve, a gente lê. Caridade, aí daqui para baixo já começam a ser instrumentos que a gente precisa ter para que a gente possa estar praticando a caridade. Humildade, trabalho, sacrifício, abnegação. E foi mais ou menos nessa ordem que começaram a decrescer o número de vezes que essas palavras começavam a aparecer. Então, se a gente colocar amor como 100, depois caridade cai para 90% das citações na obra de Kardec. Humildade, 75%. Trabalho, 58%. Sacrifício, 40%. Abnegação, 35%. Então, quer dizer, amor, caridade, muito citado. Depois as palavrinhas que representam os instrumentos para que a gente chegue nisso, começam a diminuir. Isso nas 5 obras de Kardec. Quando eu pedi para a inteligência falar assim, e na literatura complementar? Aí eu estou falando das obras de Chico, né? Da psicografia de André Luiz, eu estou falando das obras do Divaldo, de Joana de Ângeles, essas literaturas complementares. Já mudou um pouquinho mais. Amor apareceu em todas, caridade 91% delas, humildade também, só que trabalho já diminuiu um pouco. Sacrifício também. Abnegação também. Aí eu pedi para a inteligência artificial, me fale dos sites, dos livros novos, desses palestrantes novos, das obras dele. Como é que essas palavras, qual que é a ordem que ela aparece? De novo, amor apareceu em todos, caridade já diminuiu para 80%. Era 90% no Kardec. Humildade, pasmo, 18% só.
Trabalho, só 25%. Sacrifício, 9%. Em Kardec era 40%. Abnegação, que lá em Kardec era 35% de toda a literatura dele, aparecia essa palavra, nas publicações modernas, 6%. Então daqui a gente observa uma coisa. Talvez até na literatura a gente já está um pouco afastado da base da caridade, do trabalho, dos instrumentos que a gente tem que fazer, que a gente tem que colocar em prática para que a gente chegue na caridade. E às vezes a gente até confunde o que é caridade, como a gente confunde o que é amor. A gente já falou alguma vez aqui, né? Que se a gente for olhar a definição de amor, está lá no dicionário de Aurélio. É um sentimento nobre, um sentimento por outra pessoa, que enobrece, etc. Mas com a palavra sentimento. Mas se a gente for ver amor na sua concepção, ele não é só um sentimento. Ele é também um sentimento, mas antes de ser um sentimento, o amor é uma atitude. É uma escolha que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui. Se o amor fosse só sentimento, quando nós nos casamos pela primeira vez, nós não dizemos que amamos aquela pessoa, que vamos amar pelo resto de nossas vidas, só que vem o divórcio. Mas espera aí, eu disse que ia amar pelo resto das nossas vidas. Não era o amor verdadeiro que eu estava ali. Era um sentimento muito forte, que a gente pode aí se destrinchar em atração física, atração intelectual, se sentir muito bem, várias coisas em comum, etc, etc. A gente pode fazer uma lista aqui. Mas eu não necessariamente tomei a atitude, eu assumi a posição de amar aquela pessoa. Porque lá dentro da palavra amor tem perdão, tem aceitação, tem tolerância, tem paciência, que são atitudes que eu escolho ter. Então, se o amor acabou, pode ter acabado o sentimento. Pode. Esse sentimento de atração, etc, etc, acabou. Mas não tinha aquela opção que é minha, de me dedicar para o amor verdadeiro. Porque muita gente se foi entrevistada que se separou, não, porque a pessoa mudou, que eu não tenho mais paciência com essa pessoa, etc, etc. Não, então você não teve uma atitude de amor. E às vezes acontece com a caridade. Como é que a gente pratica a caridade no dia a dia? Se tem alguém ali no farol, paramos ali, alguém vem nos pedir alguma coisa, eu abro o vidro e dou um trocado que eu tenho ali para essa pessoa. É caridade? É uma forma. Ou é uma esmola? Esmola é caridade? Primeiro, depende da nossa intenção. Se a gente vê que aquele trocadinho ele vai ajudar aquela pessoa, entendemos isso, e a gente fizer isso dessa forma, é uma forma de caridade. Agora, se eu fiz isso para que essa pessoa vá embora logo, ou que não me assalte, ou que... aí é diferente. Se eu abro o vidro, pego a minha carteira e pego várias notas de R$100 e coloco na mão dela, essa pessoa, é caridade? É uma caridade maior do que R$2, R$3? Ou é ostentação? Será que às vezes a gente, na intenção ou pensando que está fazendo caridade, a gente não está ostentando? E quando a gente está ostentando, a gente está alimentando o quê? O nosso ego. O ego é o nosso defeito base. Todos os nossos defeitos morais se derivam do ego, do egoísmo. Todos eles. Leiam lá na Gênesis.
Escreve em detalhes isso. Qualquer defeito moral que nós tenhamos pode ser desdobrado na sua origem no ego. Todos eles. Muito bem descrito na Gênesis. Então, às vezes, fazer caridade é colocar em prática alguns defeitos que nós temos. Por quê? Porque eu não coloquei a palavra amor da maneira correta dentro do conceito de caridade. E precisamos tomar cuidado. Que da mesma maneira que na literatura parece que os instrumentos da caridade ficaram mais raros aqui nas nossas leituras, isso pode estar acontecendo conosco no dia a dia, nas nossas atitudes. Porque para a gente chegar lá na caridade, algumas coisas a gente tem que vencer. Primeiro, o nosso egoísmo. E a gente tem que, para vencer o egoísmo, a gente tem que pegar nossas experiências de vida, refletir e alimentar nossa reforma íntima. Porque se eu não limpar essa pauta do egoísmo, eu não vou conseguir chegar na verdadeira caridade, no verdadeiro amor, que é desprendimento. Aí eu disfarço a minha caridade em esmola, eu disfarço minha caridade em ostentação, eu disfarço minha caridade de várias outras maneiras. A caridade verdadeira, ela é absolutamente feita no anonimato. Absolutamente. Tem um caso famoso, né, de um cantor americano que só se descobriu as suas obras, é o George Michael que eu estou comentando, só depois que ele desencarnou. Só depois que ele desencarnou, começaram a aparecer as obras dele. E ele era uma figura pública, que inclusive cometeu uma infração pública, que foi preso. George Michael foi preso. E ele não colocou em público isso. E se colocar em público? Tem uma outra questão que a gente pode colocar. Às vezes é legal falar que eu estou fazendo uma caridade e mostrar para incentivar os demais a fazer. É uma outra forma. Uma outra maneira de você pensar. Pode ser muito válido, né? Se preparando aqui, eu me deparei com uma caridade, falando em cantores, vamos falar de um brasileiro, né? Do Roberto Carlos, que eu não sabia, né? Não sei se já ouviram falar de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça trabalhou junto com Chico Xavier, tem vários livros, já desencarnou, mais ou menos nos anos 80, se não me engano. E ele foi um grande médium que sofria de uma artrite extremamente avançada, perigosa, que ele não podia se mexer. Ele ficou preso numa cama por 30 anos. E durante esses 30 anos, adaptaram uma cama para ele, anatômica, e adaptaram uma Kombi para ele viajar o Brasil inteiro dando palestras. E ele construiu uma creche. Só que chegou no meio da construção da creche, faltou dinheiro. E ele foi falar para o Chico. Chico, está faltando dinheiro, o que eu faço? Por coincidência, um dia antes, Roberto Carlos tinha ido lá falar com o Chico Xavier. Aí ele pensou, Roberto Carlos, uma alma caridosa, né? Chico falando, famoso, tem dinheiro, vai falar com o Roberto Carlos. Aí ele falou, mas ele nunca vai me receber, Roberto Carlos? Não, claro. Aí colocaram ele na Kombi dele, foram até o Canecão, né, para quem conhece, lá no Rio de Janeiro, onde ele dava os shows dele naquela época. E ele chegou lá no Canecão. Como é que ele ia entrar? Tinha lá um segurança. Quem é você? O que o senhor está querendo? O senhor é o Jerônimo Mendonça, falou o segurança. Mas como é que você sabe o nome? Lógico, eu lhe conheço. Leio os seus livros, vejo suas palestras, eu sou espírita. O segurança do Canecão. E aí ele facilitou. E o Roberto Carlos já conhecia o Jerônimo. E ali conversaram, passaram a noite conversando.
Na hora de ir embora, Roberto Carlos pegou um cheque, naquela época usava cheque, né? De 1 milhão de cruzeiros. Eu não sei o quanto que valeria hoje. Tem que fazer um monte de contas aí, né? Mas foi o suficiente para ele chegar e terminar a creche dele. E não parou aí. Ele morava numa pequena cidade perto de Uberaba, e lá ele foi fazer shows para arrecadar dinheiro para manter essa creche. Eu não sei se vocês sabiam disso. Eu não vi na mídia, aprendi hoje estudando para palestra. Então, caridade, será que a gente está fazendo caridade? Olha uma caridade que a gente tem que parar e pensar se nós estamos fazendo. Saiam daqui hoje e vejam se tem algum casinho difícil dentro da nossa família, se tem alguma pessoa meio que insuportável, se tem alguém no trabalho meio insuportável, e será que a gente está se dando ao trabalho de entender por que essa pessoa me faz mal? Será que eu estou me dando, estou gastando um tempo, investindo um tempo para me colocar no lugar dessa pessoa e tentar entender, nem que seja para tolerá-la, para ter paciência com ela? Isso é caridade. Você dar um sorriso para uma pessoa que está de cara fechada, não é fácil, né? Às vezes a pessoa não olha para você, né? Às vezes ela não olha, você quer cumprimentar, você quer dar um sorriso, ela não te olha. Mas você para e fala, bom dia. Um sorriso, né? Não é falar bom dia. Isso é caridade. Tem várias formas de caridade. Então, é esse manual de caridade, é pensar no nosso dia a dia para que a gente possa estar exercitando todas essas qualidades que vão suportar essa caridade de verdade que está ali recheada de amor, que é a humildade, que é a dedicação, que é o sacrifício, que é o trabalho e a abnegação, que está aqui na lista, parecendo muito menos. Então, falar de amor, falar de caridade é bonito, devemos, acho que todos os preletores aqui falam, eu mesmo já falei várias vezes quando eu retornei aqui, quando eu vim aqui, mas prática, gente. A gente tem que levar o nosso conhecimento espírita para fora do centro. Para aquele que não é espírita, não é pregar. Nós não temos que converter ninguém. Nós temos que levar os conceitos cristãos para fora. Nós temos essa obrigação. Kardec já deixou isso lá nas obras básicas. O espírita tem sim essa missão de levar a boa nova para os demais, porque é consoladora. Quanta dor tem nesse mundo, e essa bendita doutrina vem para nos consolar. E quem que tem essa ferramenta? Quem que tem o conhecimento? Quem estuda. Então essa é uma missão nossa. Nós saímos daqui para levar isso. E não deixa de ser um exercício de caridade. Não deixa de ser um exercício de caridade. E a primeira caridade que nós temos que fazer é com a gente mesmo. Os nossos próprios defeitos. A gente tem que ter caridade com nós mesmos, porque senão a gente não entrega para o outro aquilo que nós não temos. Então, o amor é uma decisão consciente de buscar o bem do outro. A gente tem que tomar essa atitude. E a caridade é a mesma coisa. Eu vou assumir a posição de ser caridoso, de verdade, e se melhorando. Nunca nos esqueçamos do que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo. Divaldo, quando chegares no final dessa vida, e quando olhares para trás, você verá que a luta nunca foi sua contra os outros. A luta sempre foi você com você mesmo. O grande mal da humanidade é a própria humanidade. Então nós já sabemos onde está o mal. Com a gente, está nas nossas atitudes. Se já sabemos onde está, é aí que nós temos que atuar, em primeiríssimo lugar. Que assim seja, já deu muito tempo.